crianças? Tudo bem com vocês? Olha só, eu novamente aqui hoje, né? A professora Kika. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Francisca, conhecida por Kika também, né? Como a tia Kika sempre vem falando nas aulas, tá? E hoje eu tenho uma novidade para vocês, crianças. Hoje a professora Kika vai trabalhar outro componente curricular com vocês, ou seja, vou trabalhar mais dias, né? A gente vai se ver mais vezes através da TV, tá? Hoje eu vou trabalhar o componente curricular de PPT. Quem se lembra dessa matéria? Pesquisa e produção de texto, não é isso? Muito bem. Então hoje a gente vai fazer aquele combinado novamente, tá? Que é o quê? Quem se lembra? Quem é que se lembra do nosso combinado que a tia Kika sempre está falando, todas as aulas a tia Kika comenta? Fazer a higienização das mãos, tá? Organizar o espaço, um espaço bem tranquilo, que não tenha barulho, que ninguém atrapalhe vocês acompanhar as aulas, certo? Então, vamos lá, todo mundo se organizando, porque hoje vai ser uma aula diferente, não é a mesma aula que a professora Kika vem trabalhando com vocês, não, tá bom? Hoje vai ser qual o componente curricular que a professora Kika falou? PPT. Vocês gostam de PPT? Eu acredito que sim, porque PPT a gente trabalha igual o componente curricular de língua portuguesa, não é isso? É texto, é produções, desenho, ilustrações, não é isso? Muito bem. Então, podemos começar a nossa aula? Hoje vai ser a aula 7, tá? Nós vamos hoje trabalhar a aula 7 com vocês. Qual é o tema de hoje da nossa aula? Relato pessoal. Olha que bacana. Vai ter muita atividade bem interessante para vocês fazerem em casa, tá bom? Então vamos lá para o início da nossa aula. Criança, relato pessoal. O que vocês entendem de relato pessoal? Quem já estudou essa matéria antes? Quem se lembra? Relato pessoal, criança, é você produzir um texto, tá? Esse texto, você vai relatar algum acontecimento da sua vida. Esse texto, ele tem que transmitir para a pessoa que vai ouvir emoção, tá? Entendimento. A pessoa vai entender o que você está falando nesse texto, tá? Ele pode ser feito como? Ele pode ser transmitido através de jornal, de revista e pelas redes sociais também, tá? Não precisa ser um texto comprido, porque é um relato. Você vai relatar algo que aconteceu com você, certo? E olha só, eu vou colocar um slide agora e você vai acompanhar comigo a leitura. Vamos lá, para você entender melhor? Então vamos. Primeira coisa, o texto tem que ter o quê? A estrutura do texto, né? O que precisa ter nessas informações? Vamos lá ler comigo? Quem é o narrador que produz, tá? Quem é a pessoa? Sim? Depois, o que? Tá perguntando também o que? Fato a ser narrado. O que você vai narrar nessa história? Depois tem o que? Onde? O local onde aconteceu. Qual o local que aconteceu essa história que você vai narrar, tá? Como? De que maneira aconteceu, tá? Onde? De que maneira? Tempo. O que quer dizer o tempo? O tempo é a data que foi acontecido, tá? Por quê? Por que aconteceu esse fato, tá? E por último, criança, qual o causador do fato? O que realmente causou nesse relato que você está passando, entenderam? Então, se você seguir a norma direitinho, a estrutura, você vai conseguir fazer um trabalho bem feito e não vai ter dificuldade, certo? Nós vamos agora dar início, né? Primeiro, a professora Kika explicou a estrutura do texto, o que ele precisa ter, o que esse relato precisa ter, tá? Agora nós vamos passo a passo.
Primeiro a gente precisa o quê? Colocar o quê? O título, né, crianças? Vocês sabem que tudo que a gente vai escrever, que a gente vai relatar, que a gente vai produzir, a gente precisa colocar título. Por quê? Porque senão ele não vai ter sentido, tá? Então, o título, ele pode, ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados, tá? Com o título referente ao tema que será abordado. Vocês estão conseguindo ler, estão acompanhando a leitura? Tá? Então, é dessa forma para você entender melhor, para que na hora que você for produzir, você lembrar desses slides, lembrar da primeira explicação, para que saia um trabalho bem feito, seguindo aquelas regras. Certo? Depois do título, criança, observe aí, vem o quê? Vem o tema. Olha que interessante. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. Primeiramente, é importante delimitar o tema. O que é o tema? É o assunto, tá? O tema é o assunto do seu relato, que será abordado no relato pessoal, o que você vai falar sobre o seu relato. É o assunto do seu relato, certo? Seja um evento que ocorreu, ou uma fase da sua vida, uma conquista, uma superação, ou até mesmo uma história triste. Ai, mas é chato, né, criança, falar de história triste, não é? Mas acontece, às vezes você quer relatar algo que você presenciou, né? Então, não quer dizer que essa história triste seja sua, tá? Você pode relatar algo que você observou, que você presenciou, certo? Então, o tema são esses todos esses itens que a professora Kika acabou de falar, tá? Vamos para o próximo. A introdução. Olha, tem que ter, tá? A professora Kika, ela já foi professora de PPT também, e a gente sempre trabalhava isso. Para quê? Para que você faça o seu texto, ele fique bem certinho, do jeito que a professora solicita, tá? O que precisa, o que tem na introdução? Vamos lá ler comigo? Pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar, tá? Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo e personagem que fazem parte da narrativa, tá? Então, a introdução é o início do seu relato, certo? Vamos para o próximo. Agora sim, criança, a parte mais interessante é o contexto, né? Então, vocês prestem bem atenção que a professora Kika separou tudo direitinho para que vocês entendam melhor. Vamos ler junto comigo o contexto, o que precisa ter no contexto? Então, vamos lá. Observe que o contexto se passa o relato que será narrado, tá? Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado e ainda ao espaço, local que ocorrem os fatos. Entenderam? Quando você vai fazer esse relato, criança, vocês não vão usar o verbo futuro. Por que não, professora Kika? Porque não aconteceu. Você vai relatar algo do passado até o presente. Entenderam a diferença? Então, não pode ter nada do futuro, porque futuro já aconteceu, crianças? Não aconteceu. Passado, que já passou. Presente é o que está acontecendo. E futuro é o que ainda vai acontecer. Então, a gente não pode colocar no relato algo que ainda não aconteceu. Certo? Vamos para o próximo. Personagens. Olha que bacana, agora sim chegou uma parte bem interessante, personagem. Vamos ler junto comigo? Vamos lá, acompanhe a leitura com a professora Kika. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas, de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. Entenderam? Você vai falar daquela pessoa que faz parte do seu relato, qual o papel dela nesse relato? Você vai falar, você vai escrever sobre esses personagens que faz parte do seu relato. Certo?
Vamos agora para o desfecho. Chegou a hora da gente colocar esse relato para caminhar, não é isso? Até agora a gente só fez algumas partes menores, mas no desfecho, criança, você vai o quê? Você vai escrever o relato, o acontecimento do relato. Vamos lá? Vamos ler junto comigo para você entender? Vamos. Após apresentar a sequência de fatos, a ordem dos acontecimentos, que a professora aqui acabou de falar, é extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato. Seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentarem tal problema. Entenderam? Vocês vão falar o quê? Vocês vão deixar bem claro, criança, o acontecido do seu relato. Para o final do relato, enfrentar tal problema. Se você citar alguma coisa, para a pessoa entender, certo? É difícil? Não é fácil, criança, mas não é impossível. Se você prestar atenção na leitura, se você pesquisar, você vai conseguir fazer um trabalho bem bonito. Agora, vamos fazer o seguinte. A professora Kika trouxe umas perguntas bem bacanas. São os passos para você fazer o seu relato, tá? O que você vai fazer nesse relato? Olha só, acompanhe essa tabela, que nessa tabela vai ter tudo explicadinho, o início, o meio e o fim. Vamos lá? Então, o que tem nessa tabela? Presta atenção aí que a professora Kika colocou. Meu nome, tá? Vai ter o nome, local onde eu moro, tá? Qual acontecimento que deseja relatar? Tudo isso vocês precisam fazer antes de iniciar, tá? Qual era a minha idade na época do acontecimento? Tá? Quais são os detalhes da minha experiência na ordem que os fatos ocorreram? Certo? Qual foi o local que ocorreu a minha experiência pessoal? Quais foram as pessoas que participaram da minha experiência pessoal? Viram só? Se você seguir essa linha, esse quadro, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer o seu relato. Isso vocês podem ter certeza, tá? Vocês observem direitinho, preenchem o que precisa fazer, tá bom? Para depois você iniciar o seu relato pessoal. Agora, para finalizar, o que eu vou querer que vocês façam? Vocês vão responder esse quadro que eu acabei de deixar. Tá bom, crianças? E da próxima aula a gente vai dar continuidade. Eu quero saber quem foi que fez essa atividade, certo? Aqui está chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu quero deixar para vocês um abraço virtual bem apertado e que vocês façam as atividades. Qualquer dificuldade, vocês acessem a plataforma Palmo Homeschool, procure o bloco de atividade na unidade escolar que você estude, mas não deixe de fazer. Tudo bem? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.